tema é muito importante para nós quando nós falamos de fidelidade a Deus. Antes de nós adentrarmos a nossa reflexão da noite, vamos já começar nós uma reflexãozinha ainda. Somos fiéis a Deus? Então já dá para nós começarmos a tirar as nossas conclusões. Nós ouvimos muito a frase, Deus é fiel. Não está certo isso. Porque Deus é fiel, isso nós já sabemos. Quem tem que ser fiel a Deus somos nós. Deus Ele é, porque Ele é quem nos criou. Foi Ele que nos concedeu o dom da vida. Como diz nesse capítulo, até antes de conhecermos, Ele já nos amava. Por quê? Porque foi Deus quem nos criou. Então é essa fidelidade que na nossa caminhada que nós temos que buscar, compreender melhor o que é Deus, como está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Então aí já dá para nós termos alguns limites. É uma inteligência suprema, não tem maior que Deus, e é uma causa primária de todas as coisas. Tudo que no homem não tem a mão do homem é a origem do Criador. Ali que nós queremos encontrar Deus, queremos compreender Deus, iniciemos pela natureza. Veja quantas coisas lindas que Deus nos deu. Desde a origem da nossa criação, o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento espiritual, que hoje estamos aqui na melhor versão de cada um de nós. Os Espíritos dizem isso, que sempre a última encarnação nossa é a melhor versão nossa. Então já dá para deixar claro, não vamos nos iludir que outrora nós éramos melhores. Não. Espírito não regride. Podemos ficar estabilizados, isso sim, aí podemos fazer, através das nossas ações. Mas jamais vamos regredir psiquicamente, com toda a moral que temos, mesmo sendo pequena, com toda a bagagem, com todo o conhecimento. Isso não. A melhor versão nossa, sem dúvida, é a de hoje. Então é aí que nós temos que buscar alguns conceitos, e nesse capítulo eu vou falar de uma parte da narrativa de Jesus com os seus apóstolos. Jesus estava aproximadamente com vários ali na casa de Simão Pedro, e nas conversações ali, Jesus só quieto, Jesus observava-se muito, e ele ouvia a conversação dos apóstolos. Mas é muito difícil ser fiel a Deus. Nos exige muitas coisas para sermos fiéis. E Jesus só ouviu. Só que Jesus deixou passar, Jesus trabalhava com essa psicologia. Depois, em determinado momento, ele falou, agora é a hora que eu vou ter que bater um papo com o pessoal para esclarecer. E daí Jesus novamente, em outra oportunidade, reunido, ele vai conversando com um, com o outro e vai jogando, referente à fidelidade a Deus. E aí vai desenrolando esse capítulo, dessa conversação. Eu não vou ficar lendo porque fico um pouco cansado, eu vou mais ou menos narrar e fica a sugestão. Como eu disse, esse livro Boa Nova, quem já leu sabe a grandiosidade que é fantástico. Segundo os estudiosos, dizem que seria o quinto evangelho de Jesus. Olha o peso dele, dá para notar? O quinto evangelho. Aí dá para ver, ele é de Chico, psicografia de Chico, com o espírito Beck de Campos, ou também conhecido como Irmão X. Então, nesse capítulo, Jesus vai falando com seus discípulos a importância da nossa fidelidade a Deus. Se nós estamos vendo o Evangelho, está lá contido também, que não dá para servirmos a Deus e a Mamon. Está no Evangelho. E nesse capítulo também Jesus fala que não dá para servir dois deuses.
porque só existe um. Nós que criamos o outro, que nós achamos mais importante muitas vezes. Quantas coisas recebemos diariamente em nossa vida, tudo que vem de Deus para conosco, e nós não somos gratos, muitas vezes nem percebemos. Qualquer oportunidade na nossa vida nós trocamos os valores. Um deles, quando nós temos algum compromisso no dia que tem um compromisso na casa espírita. Ah, mas hoje não dá para ir porque eu tenho aniversário. Aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, até da sogra entra junto para não ir na casa espírita. Se nós pararmos e pensarmos, se nós fôssemos fidelizados a Deus, primeiramente a casa espírita, depois nós vamos para o aniversário, não tem problema. Mas nós ir assim por diante. Daqui a pouco chega um período aí de inverno. O espírito vai sentir muito frio. Daí ele fica um pouco ausente da casa. Ai, está muito frio, está tão gostoso aqui no sofazinho, com aquela cobertinha, eu assistindo uma novelinha. Daí eu vou estourar uma pipoca, vou fazer um chazinho, vou tomar um chocolate. Maravilha! E de Deus, não. Então dá para nós vermos a questão do nosso nível de entendimento e da nossa fidelidade a Deus. Nós trocamos muito esses valores no nosso dia a dia. Por isso que nós temos dificuldade até de compreender esse Pai que nos criou. Porque Deus, tudo que é necessário para nós, Ele encaminha. E um dos maiores presentes que Deus nos dá, além do dom da vida, é as reencarnações que Ele nos dá, a oportunidade de virmos buscar os nossos ajustes, buscarmos os nossos melhoramentos, através das reencarnações e outras coisas a mais que Deus nos dá. Só que nós achamos que isso é uma parte normal da nossa vida, é uma coisa que flui naturalmente, e não é assim. Porque qualquer momento pode ser que seja alterado o caminho. Isso é fato. Desencarne, enfermidade, pode nos chegar a assolar a qualquer momento. Então é aí que nós temos que compreender a nossa parte como filho de Deus. É aí que nós temos que delatar mais a nossa visão da nossa vida divina. Quando Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse o Consolador prometido, chegou até nós. Quanto a 16 décadas, ia ser um século e meio, um pouquinho mais aí, chegou até nós a doutrina espírita. Veja a grandiosidade que é a doutrina espírita. Eu vi uma frase esses dias com Arthur Valadares, numa camisa, achei muito interessante. Estava escrito: a força do espiritismo está na sua filosofia. Daí eu parei e falei: nossa, eu não entendi, deixa eu estudar o que está escrito aí. A força do espiritismo está na sua filosofia. E é realmente a filosofia espírita. Para nós sermos um filho bom cada vez mais para Deus, nós precisamos vivenciar realmente a essência da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Religião, que nós chamamos, não é bem religião, mas denominamos como uma crença, porque cita Jesus, cita os nossos irmãos que já conhecemos mais esclarecidos. Então serve para nós ainda, nós pelo nosso nível ainda de intelecto e moral, nós necessitamos de algo que nos conduza, caminhos que nos levem a despertar e enxergar mais a vida divina. Os espíritos, jamais esclarecidos, nossos irmãos, esses não têm religião, não tem, porque ele vibra o amor 24 horas por dia, ainda tem pobreza de linguagem, não é hora, porque não dá para comparar.
tempo espiritual com tempo terreno. 24 horas nós que mensuramos o nosso dia, mas com o plano espiritual não. Eles vibram constantemente, trabalham. Outro dia vi também uma frase interessante, que ele disse: o que os espíritos puros fazem? Eles descansam? Não, porque eles trabalham muito, eu sei, mas eles descansam? Sim, descansam. No momento de descanso, eles recolhem e ficam vibrando para os planetas. Vai de descanso, legal? E é isso que nós teremos que fazer amanhã. Certo? Porque todos nós estamos no processo evolutivo sem exceção. Pode ser que um demore um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, e assim nós vamos ir. Mas todos nós vamos um dia chegar também a esse momento da nossa vida. Olha que fantástico que é. Emmanuel, quando fala de vida, Emmanuel tem uma frase interessante que diz: fugiremos muitas vezes da morte, mas jamais fugiremos da vida. Olha que frase interessante. Fugiremos muitas vezes da morte, mas jamais fugiremos da vida. Por que da vida não? Porque somos imortais. Não tem como nós pararmos no caminho. Podemos ficar estagnados, falar: eu não quero nada, não vou seguir nenhuma religião, não vou fazer nada. Podemos. Deus nos compreende. Mas terá mecanismo que vai nos forçar de uma maneira ou de outra a nos impulsionar para que o processo ande. Não tem como nós negarmos. Então aí já com esse despertar da nossa imortalidade, que nós temos que estar atentos para, já que eu tenho que caminhar, então por que não aproveitar a cada dia? Por que não aproveitar a cada oportunidade? Por que não buscar compreendermos mais um pouquinho quem é Deus? Aí que vamos cada vez mais melhorando. Então, detalhe, muitas vezes nós até brincamos assim: porque daí na próxima encarnação, ou quando eu voltar no plano espiritual, nessa daqui eu fiz bastante coisa boa, aí eu já estou bem. Pensamos que vamos chegar lá e ficar sentados com os anjos e arcanjos. Não, pelo contrário. Nós vamos estar uma ferramenta um pouquinho melhor para realizarmos trabalhos melhores. E assim sucessivamente. Olha que interessante que é. Se nós pararmos e pensarmos um pouco, os cientistas dizem que o planeta Terra tem aproximadamente 6 bilhões e meio de anos. Daí nós vamos fazer uma reflexão. Nós, seres humanos, homens, fugiu da palavra agora, aproximadamente aqui na Terra, caminhando aqui 250 milhões de anos. 250 milhões de anos para 6 bilhões e meio, tem um chãozinho meio longo aí. Jesus, esse irmão mais esclarecido que pisou aqui na Terra até hoje, ele ajudou a constituição, a formação do planeta Terra. Tanto é que ele é um governador do planeta Terra. Dá para mensurar o tempo de Jesus? Mas Jesus era filho de Deus. Deus criou Jesus lá, falou: você vai lá. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito como nós, criado por Deus. Entendeu os ensinamentos das moradas da casa do Pai e foi também reencarnando, passando por esse processo como nós, muitas vezes em outras moradas. Aqui na Terra, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, porque foi uma vez só que Jesus pisou aqui junto de nós. Então veja a grandeza desse irmão nosso, que nível que ele já estava, que ajudou a constituição do planeta, e depois ele vir estagiar um período curto aqui conosco para nos ensinar. Olha que lindo.
Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir as leis. Se nós formos lá, tem uma partezinha que eu até esse final de semana eu já estava elaborando, eu vou desenvolver uma palestra nela, que se chama Nova Era. Ali tem Moisés, Jesus e Espiritismo. Se vocês quiserem ler, é um trechinho pequeno, chama Nova Era. Fantástico. Vou até fazer uma palestra sobre ela, porque narra exatamente esse trajeto que foi lá com Deus, Moisés, Jesus, e chegou a doutrina espírita, o Consolador prometido. É fantástico isso daí. É aí que nós temos que realmente cada oportunidade de buscarmos no Evangelho os ensinamentos ali, para nós repetirmos a nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós nos colocamos Deus como ser igual a nós. Muitas vezes nós falamos, ah, Deus está errado. Deus fez isso, mas está errado. Não está certo. Então nós nivelamos Deus igual a nós. Porque nós confundimos esse detalhe, porque muitas vezes quando fala, Deus fez a imagem e a semelhança, né? O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Então, nós acreditamos que Deus tem a semelhança nossa. Ele é assim, tem cabelo, olho, barba, sem barba. Nós imaginamos Deus assim. E não é esse Deus que ele é constituído assim. É como está no livro dos Espíritos, a inteligência suprema, que coordena o universo, não o planeta Terra. Quando Jesus disse das moradas da casa do Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai, não disse? Porque são os planetas com outras vidas, são irmãos nossos, tanto mais um pouco esclarecido, como um pouquinho mais atrasado que nós. E assim sucessivamente. Então, por isso que nós temos que trabalhar cada vez mais, aprendermos cada vez mais, compreendermos a essência da doutrina. Para quê? Para que nós possamos realmente dar esse passo. Se nós pararmos e pensarmos, como eu falei, da vinda da doutrina espírita, do Consolador prometido, 160 e poucos anos. Se nós pegássemos assim, vamos imaginar uma pizza, não para comer, como um gráfico de computador de estatística. Se nós pegarmos e fôssemos colocar todas as religiões existentes e dividíssemos em porcentagem, a doutrina espírita, o espiritismo, seria uma das menores fatias em porcentagem, certo? Daí nós paramos e pensamos. Nós, que aqui estamos inseridos naquela pequena fatia, perante as demais. Não dá para ver o tamanho da grandiosidade do presente que já recebemos, que já é a oportunidade que nos deu para despertar dentro da nossa vida espiritual, que é a doutrina espírita. Como os espíritos dizem, mas o espiritismo será religião no futuro? Não. O futuro das religiões será o espiritismo. Por quê? As outras foram criadas pelos homens. Doutrina espírita, como dizia nosso querido Chico Xavier, é a doutrina dos espíritos. Então veja que aí quando chegam as informações para nós, são informações confiáveis, são informações seguras, porque é embasada na ciência, ela é embasada na filosofia, é embasada na divindade. Então veja que fantástico que é que nós já tivemos se despertar com a doutrina. Muitos de nós pode ser a primeira vez que nós tivemos se despertar com a doutrina. E nós já estamos, quer dizer, já estamos no início do caminho da nossa vida espiritual. Infelizmente ainda outras religiões, outros irmãos nossos têm outras visões. E vocês devem estar vendo nas redes sociais aí o absurdo que estão fazendo com as religiões. Estão brincando com Deus. Estão brincando com Jesus, com a espiritualidade.
Todo mundo lá parece que só fala em dinheiro, daqui a pouco está todo mundo lá por meio pulando, dançando, dando piroleta, lá falando, meu Deus do céu, como que podemos chegar numa conclusão que isso é divino? Outros falando cada coisa absurdas aí, né? Aqueles nossos irmãos também que falta um pouco de esclarecimento, daí chega na hora e um deles, com essas ideologias aí toda furada. E daí nós, graças a Deus, ao nosso Pai, que já nos deu a oportunidade de ter se despertar para a doutrina espírita. E já deu essa oportunidade de nós enxergarmos a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. A vida carnal nada mais é do que transitória. Essa em breve deixaremos, como já deixamos outras, muitas, inúmeras vezes. E vamos ainda ter que deixar no futuro ainda muitas vestes carnais aí no caminho. Olha que interessante. Porque enquanto precisarmos de uma matéria para o nosso desenvolvimento, necessitaremos reencarnar. Então, eu disse que uma das informações que eu gostaria que vai ser o ápice para mim, quando eu sei que vai demorar muito, não vai ser já não, vai ainda alguns milhões de anos pela frente aí. Quando eu recebi a notícia, falou, ó, a partir de agora você não precisa mais reencarnar. Nossa, isso é que felicidade! Quando nós recebermos essa notícia, vai ser um momento de ápice para nós na nossa vida espiritual, porque cada dia quer dizer, estamos caminhando, e vai chegar esse momento, porque nós teremos mais trabalho no plano divino. Como Jesus disse, a minha seara é grande, mas os meus trabalhadores são poucos. E é esse despertar que nós temos que ter. Muitas vezes, dentro da casa espírita, aqui acho que eu já falei, mas já vou repetir, e quando eu adentrei na doutrina, esse ano faz 20 anos que eu adentrei a doutrina em outubro, no mês espírita, olha que legal. Eu estava na casa espírita, eu ouvi o palestrante dizer, falou, ó, aqui tem trabalho para todos. Eu falei assim, trabalho para todos? Que trabalho que tem? Tem aí todo mundo sentado, um fala, meia dúzia da paz, uma hora acabou, que trabalho tem na casa espírita? Daí eu viro o meu pensamento. Falou, você quer conhecer trabalho? Vamos lá. 1 ano e meio depois eu estava comprometido 5 dias por semana na casa espírita. Vê como que como nós somos induzidos sem nós percebermos. Daí eu até brinco, falei, não devia ter falado, eu devia ter ficado quietinho. Mas é curioso, né? Quem manda ser curioso? Ficasse quietinho. Mas não. Mas graças a Deus, Ele nos dá essa oportunidade. Exatamente isso. De nós estarmos aqui. Tem oportunidade, nós já estamos falando aqui. Tem bazar, tem grupo de estudo, tem atendimento fraterno, tem passe, palestra. Aí tá. Veja quantas coisas nos são oferecidas. E aí que nós temos que estar atentos para realmente fazermos. A casa espírita tem muito trabalho. Não é só trabalho espiritual. Tem desde o acolhimento na entrada, em todos até o fim. Por isso que se chama casa. Na casa nossa não tem bastante trabalho? Tem hora que eu tenho que correr lá, porque a dona da pensão fica atrás de mim. Ah, meu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai lavar aquilo, ó. Ajuda eu a lavar o banho, né? Se não faz, sabe, né? Então, quem obedece, inteligente. Então, é assim que nós temos que fazer na nossa vida. E aí que nós falamos essa fidelidade a Deus, é exatamente sobre isso. A pergunta 737 do Livro dos Espíritos diz: por que objetivo Deus atinge a humanidade com os flagelos de destruição? A resposta é:
para fazer progredir mais rápido. Olha, Deus, e ainda ela continua, porque senão vós demoraria séculos e séculos para quitar um acerto. Então veja como que é Deus, nós chamamos de flagelo, quando Kardec perguntou aos espíritos, por que Deus criou os flagelos? É o Pai de amor e bondade, né? Mas Deus criar isso para nós sofrermos, fica um pouco fora da lógica. Mas quando nós compreendemos que isso daí vem para nos acelerar, como eu vi uma palestra semana passada, que disse que as paredes dos hospitais são as que mais ouvem as verdadeiras preces. Certo? As paredes dos hospitais mais do que dos templos religiosos. Porque quando estamos dentro de um hospital, ali nós sabemos o que acontece. Falei pá. Né? Aí é a hora que nós falamos a primeira palavra. Ai meu Deus, me ajuda. Me dê força. Me orienta. Me conduz. Que eu quero ficar mais um tempinho, o senhor sabe as minhas intenções. Daí nós falamos assim com Deus, não é? Mas quando as coisas estão boas, Jesus fala nesse capítulo, exatamente isso. Quando as coisas estão favoráveis para nós esquecemos de Deus. Nós nos preocupamos com Deus. Porque eu estou bem, estou com saúde, estou trabalhando, minha família está tudo em ordem, não tem ninguém doente, não tem ninguém desempregado, não desencarnou ninguém por enquanto. Então, para nós, aí, certo? Mas qualquer mexidinha que dê ali nas pedras, o que é que nós fazemos? Ah, meu Deus, me ajude. Ah, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ah, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Se tivesse feito com o vizinho, estava tudo ok. Mas quando fez isso comigo, entendeu? Eu sou uma pessoa tão boa, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, dou passe, assisto palestra, eu faço parte do trabalho mediúnico, eu faço atendimento, faz de tudo. Qual a vantagem disso? Somente você tem um pouquinho mais de esclarecimento para compreender no momento oportuno. Por isso que chegam os flagelos até nós, para que nós tenhamos esse despertar da nossa vida. Tem uma historinha interessante. Antes de entrar nessa historinha, quando estamos falando de fidelidade, eu cheguei a fazer aqui, alguns já devem lembrar. Lembra da palestra do Sal da Terra? Foi feito? E um dos quesitos principais do sal, o que Jesus dizia do sal? A fidelidade do sal. Porque o sal mantinha alimento naquela época. O sal, ele tinha várias condições de utilizar para benefício humano. E Jesus dava um exemplo. Se o sal estivesse insípido, só serviria para jogá-lo fora e o homem pisava em cima. Nós vemos fazer isso com o sal. Sal não estraga. Sal não tem data de validade. Olha que interessante, porque ele é fidelizado na sua propriedade, naquilo que é dele. Assim temos que ser nós perante Deus. Por isso que Jesus, quando Deus fez a parábola do sal da terra e luz do mundo, foi exatamente sobre isso, para que nós tenhamos essa fidelidade que nem tem o sal a Deus. Não vacilarmos. Tem uma história de Francisco de Assis. Certa feita ele estava caminhando com monges, saíram do mosteiro e iam até o outro. Só que antigamente não tinha Uber, né? Não tinha, então eles estavam a pé caminhando. Estavam indo, escurecendo, Europa, aquela coisa fria, até que chegaram no mosteiro. Chegaram, bateram a porta, veio uma pessoa atender. Quando chegou para atender, só que o Francisco de Assis ficou quieto. Ele era conhecido, mas ele ficou quieto, com os capuz, devido ao frio que estava, tudo. O amigo dele que estava junto falou: ó, nós viemos buscar estadia essa noite.
a pessoa olha e fala, não tem como, está cheio. Quando eu vi essa historinha, que a pessoa abriu a portinholinha lá, sabe aqueles quando mostravam os filmes de castelo lá, que tinha os medievais, que abriam aquela janelinha? Eu veio na minha mente aquilo ali na hora. Daí disse para o amigo de Francisco de Assis, falou, mas não temos como estar ainda para vocês nessa noite, então não sei como. Fechou e saiu. O parceiro de Francisco de Assis entrou em pânico, falou, nossa, vamos morrer congelado. Porque esse frio que está, nós sem nada, não temos um alimento, só a roupa do corpo. Passar a noite aqui, vamos morrer congelado. Sabe qual foi a resposta de Francisco de Assis? Ele disse, agora está bom. Falou, mas como assim que agora está bom? Porque agora estamos somente nós e Deus. Olha que fidelidade de fé. Olha que grandeza daquela fé. E olha quantos anos atrás. Vejamos, séculos atrás. Então aqui nós dá para vermos a fidelidade a Deus. Nesse livro Boa Nova também, estou preparando outra palestra também, Joana de Cusa, capítulo 15. É fantástico o testemunho da fidelidade que ela dá a Deus. De Joana de Cusa, todo mundo sabe que uma das suas encarnações foi Joana de Cusa, e essa, a última que foi Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco. Olha, segundo alguns comentários, Joana de Ângeles, assim que Divaldo retornar para o plano espiritual, ela reencarna na Terra. Olha que escola do Espírito que vai estar chegando no meio de nós aqui, Joana de Ângeles. Ai, se vier como mulher ainda, coitado, se ela casar com algum. Volta e volta o aperto que passou na mão dela, passa lá com ela, né? Imagina Joana de Ângeles encarnando aqui no Brasil, se vier para cá, não falar, ai meu Deus do céu, eu espero quando está Joana de Ângeles. Porque brincadeira. Mas é um Espírito que trouxe grandes informações para nós. Pode ver quantas vezes ela admitiu que foi dura com Divaldo, para quê? Mostrando a fidelidade e a vida divina. E nesse capítulo 16 tem uma parte que narra que ela estava com o filho dela, porque ela era cristã, ela teve problema com o marido, tudo. Uma conversa lá na casa de Simão Pedro, ela falou, está difícil, ela já era uma senhora. Ela falou para Jesus, mestre, está difícil, meu marido é assim. Daí Jesus responde, seja fiel. Ó, seja fiel a Deus. E assim ela o fez. E ela fortaleceu nesse ensinamento de Jesus. E aquela época que tinha as inquisições contra cristãos, ela era cristã. Ela tinha um filho. Então, o que aconteceu quando descobriram? Vamos queimá-la. Joana de Cusa foi queimada. Ela junto com o filho. E nesse momento, nesse capítulo também, que é muito lindo, o capítulo 15, o filho dela vira e fala para a mãe, para Joana de Cusa. Mãe, abjura, quer dizer, negue, nós perdemos, nós vamos morrer. E ela quer estar ali fidelizada. Agora, se nós fôssemos refletir no dia de hoje, nós faríamos o quê? Nós bancaríamos que somos cristãos? Ou não? Nós arriscaríamos ser queimados? Ela cai na fogueira. Amarrava-se ao poste e colocava os galhos com os produtos inflamáveis da época e acaba tudo. E o filho pedindo para uma mãe, e uma mãe disse para o filho, que ela diz, quando ele falou, abjura, ela falou, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus.
fidelidade de uma mãe, o filho pedindo, porque iriam morrer queimados, mas ela não, ela manteve a sua fé, a sua fidelidade, como ela diz no final, ser fiel a Deus. E nessa hora, depois tem mais um relato ainda para terminar esse capítulo, muito interessante, que depois, ainda, a pessoa que está ali para atacar fogo nela, pergunta a ela se o Cristo que ela seguia só ensinou ela a morrer. Ainda nas últimas horas ela vira, ela lembra de Jesus na cruz e ela fala, não, ele também me ensinou a amar você. Olha que testemunho de fé, de fidelidade a Deus, a grandeza desse Espírito, passando por isso daí, mas não abdicou, como dizia o filho dela, para abjurar. Ela manteve ali, na certeza da sua imortalidade, da sua fé em Deus, porque ela via na casa de Simão conversar com Jesus. E foi a frase que Jesus disse a ela: ser fiel. Então nós aí que nós vamos vendo no nosso caminhar, hoje, no meio assim, de todos que nós conhecemos, quem teria uma fé desse nível? Uma fidelidade que chegasse nessa altura? Eu sou sincero a dizer, não tenho. Eu não tenho fé de uma fidelidade nesse nível. Tanto é que qualquer coisinha que sentimos, nós já balançamos. Se nós tivéssemos realmente a fé em Deus, o que nós faríamos? Seja feita a vossa vontade. Agora há pouco, nós não rezamos ao Pai Nosso? Todos nós falamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Falou? É só nós sairmos ali e acontecer alguma coisinha. O que aconteceu isso daí? Por que aconteceu isso daqui? Quer dizer, nós acabamos de dizer: seja feita a vossa vontade. Mas nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade do Pai. Essa inteligência suprema, muitas vezes que vacilamos nos seus desígnios, tem dúvida para nós que Deus faria algo que não fosse para nós? Deus faria algo que fosse nos prejudicar? Tipo assim, para aquele ali faça isso, aquele ali faça isso. Não é assim que funciona. Nós somos regidos por leis universais. Está lá no livro dos Espíritos as 10 leis, uns chamam de universais, leis divinas, outras falam outras nomenclatura aí, mas estão lá as 10 leis. A primeira lei, adoração. Por quê? Já é uma lei. A lei de adoração é uma lei. Para que temos que estar inseridos dentro dela? Porque senão não adiantava nós fazermos tudo, compreendermos a lei do progresso, da destruição, a lei do trabalho, isso é tudo lá. Se nós não partíssemos pela lei da adoração, adorar a Deus sobre todas as coisas. Não foi isso que Jesus fez? Como ele disse, eu não vim aqui para modificar as leis, eu vim para complementá-las. Quer dizer, ajudar-nos a entender. Com Moisés foram 10, com Jesus reduziu para 2, que está inserindo todas as leis divinas. Então vejamos como que é fantástico quando nós olhamos essas informações que chegam para nós, mostrando a verdadeira vida divina em nós. E na parte final de Jesus, com esse bate-papo lá com os apóstolos, quando parecia estar mais ou menos tudo certinho alinhado, André questiona Jesus.
mestre, eu já tenho certa idade, é difícil eu trabalhar várias coisas de vida. E daí Jesus também solta mais um aprendizado ali para todos que estavam ali. Segundo esse relato, dizem que tinha 46 discípulos naquele momento ali reunidos com Jesus. Fala discípulos porque é o que eles seguiam Jesus. Então vejamos, e daí Jesus explica: André, se ainda lhe faltasse alguma coisa que não desse para fazer, faltasse a mão, os braços, você teria os olhos, a boca. Se faltasse os olhos, a boca, você teria como ainda trabalhar em prol daquele. Pega a charrua, né, que era o arado, e vai, André. Precisa trabalhar. Jesus mostrando para ele, não é a idade. Porque muitas vezes, com uma certa idade, ele vai fazer, mas já estou cansado, com uma certa idade. Não existe idade. Qualquer situação dá para nós estarmos trabalhando. Lógico que um faz um pouco mais, o outro faz um pouco menos, mas dá para nós trabalhar. E daí Jesus conclui: se lhe faltasse todas essas vezes, os braços, a visão, a fala, tudo, a audição, ainda você poderia ser fidelizado a Deus com paciência e coragem. Olha aqui. Então, dá para perceber qual a nossa função aqui? E daí, quando cessou esse ensinamento, todos disseram praticamente unânime: mestre, seremos fiéis a Deus. Daí Jesus olha, esboça um sorriso, eu vou até ler o que estava lá narrado. E todos, impulsionados por a surpresa força interior, disseram quase numa só voz: seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir e, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas, ele fechou a reunião. Quer dizer, Jesus já sabia das dificuldades que iriam passar e da nossa fragilidade. Quer dizer, vocês não vão ser fiéis. E isso se passaram 2025 anos, aproximadamente, estamos nós aqui. Quem sabe se algum de nós não estaria lá sentado junto com Jesus, prometendo essa fidelidade. E hoje estamos aqui, por isso que temos que estar trabalhando, por isso que temos que estar buscando dentro da doutrina esse entendimento, essa oportunidade do nosso desenvolvimento. Porque lá disseram a mesma coisa, aqueles que estavam junto com Jesus, que seriam fiéis. Mas Jesus até esboçou um sorriso, né? Porque já sabemos das nossas imperfeições. Ele sabia que nós tínhamos ainda muita coisa a aprender, que nós não iríamos conseguir realmente praticar a fidelidade. Por isso que Jesus pega, e quando fala de enviar o Consolador, que chegou graças à doutrina espírita, tudo isso para nós. Esse esclarecimento, essa luz divina que é o Evangelho de Jesus. Hoje, se nós queremos pautar a nossa vida buscando uma fidelidade, sem o Evangelho não tem como. Todas as obras, todos que fazem parte da doutrina espírita, é muito interessante, riquíssima de ensinamento. Mas para nós, as duas asas, como os espíritos dizem, que nos levará um dia à plenitude: sabedoria e moral. Onde que buscamos a nossa moral? Evangelho. Não tem outro caminho. Evangelho tem que ser dosagem diária. Lemos, refletimos, achamos ali, que lindo, que bonito, grandioso. Mas nós precisamos nos nutrir desse alimento divino que é o Evangelho. Por isso que a doutrina, quando fala, não é uma religião propriamente dita.
é uma filosofia de vida. Mas essa filosofia, como diz muitos palestrantes, para que serve o Espiritismo? Para nos auxiliar a sermos a cada dia uma pessoa melhor. Não é o Espiritismo dando oportunidade para nós, é importante, fazermos tudo que nós fazemos dentro da casa. Passe, trabalho mediúnico, atendimento, palestra, tudo é fantástico. Mas nada seria sem o nosso aprimoramento moral. Porque é ali que está o cerne da nossa vida. É exatamente o Evangelho. Porque o Evangelho, quando buscamos pautar a nossa vida, e não é fácil, é difícil, mas quanto mais Evangelho nela, melhor é a nossa caminhada. Melhor nós vamos compreender tudo que nos envolve. Porque ali está uma das essências de vida que Deus espera de nós. Sermos como o próprio Jesus disse: um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e mais. Se o Mestre deixou esse recado para nós, alguém tem dúvida que isso não procede? Eu não tenho. Porque isso é uma questão de lógica. Tudo que a doutrina veio e mostra essa progressão espiritual para nós. Tá certo? Era essa a reflexão da noite de hoje. Eu queria agradecer muito, primeiramente, lógico, a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá e nos compreende das nossas imperfeições. Por isso ainda que sempre tem que dar uma oportunidade, alguns ajustes, alguns flagelos, como disse na leitura. Para quê? Para que nós possamos nos ajustar e realmente ser um filho melhor. Agradecer a Jesus, esse amigo, esse irmão incansável também, que sempre deixou esses legados, sempre sendo um ponto de referência a seguir, como está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625, modelo e guia a seguir, vida de Jesus. Então, esse irmão mais velho, mais esclarecido, a esses trabalhadores também divinos, nossos amigos espirituais, nossos mentores, esses irmãos que coordenam essa bendita casa, que nos apoia com amor, com carinho. Se quem tiver alguém com evidência sabe quanto o plano divino, nesse momento, está trabalhando junto conosco. E agradecer também ao Marcos, em nome de toda a diretoria, a oportunidade que me dá de trabalhar também, aprender aqui junto com vocês, e me dá essa oportunidade também. E a todos vocês aqui presentes, encarnados e encarnados, que a luz divina do nosso Mestre, o amparo dos nossos amigos espirituais, possa permanecer conosco hoje e amanhã sempre. Que assim seja.